Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje a gente vai começar a meditar em Atos capítulo 19. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Esse episódio é o episódio 100 da segunda temporada do AB7. 100 episódios só na segunda temporada, que é quando a gente está aqui meditando, fazendo o nosso devocional diário no livro de Atos. Só uma informação interessante aí para vocês. Hoje a gente vai ler Atos, capítulo 19, a partir do versículo 1, onde a gente lê o seguinte. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Até aqui, até o versículo 7 apenas. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo e poderoso, Tu és maravilhoso, justo, fiel, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores, o Criador de todo o universo. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Perdoa porque muitas vezes nós ignoramos o Teu Espírito. Perdoa-nos porque muitas vezes nós vivemos o nosso dia sem pensar no Senhor. Pai, eu Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio aos nossos erros, mesmo em meio às nossas falhas. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido e eu Te agradeço por isso. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê cada dia mais clareza da realidade do Teu Espírito Santo habitando em nós. Cada dia mais entendimento e aplicação prática da verdade de que o Espírito Santo habita em nós, de que nós somos a morada do Espírito. Ajuda-nos a compreender e a viver essa verdade, Senhor. Eu oro aqui hoje por cada pessoa que está em necessidade, cada pessoa que precisa de cura, cada pessoa que precisa de uma provisão, cada pessoa que precisa de um emprego, por cada pai e mãe que está orando aí por seus filhos, que o Senhor continue fortalecendo essas pessoas, que o Senhor continue abençoando, guardando, em nome de Jesus. Pai, eu peço que, para cada pessoa que tem acompanhado aqui esses episódios do AB7, a Tua poderosa mão, a Tua graça estejam sobre a vida dessas pessoas, livrando do mal, guardando em todos os caminhos, guiando, Pai. E eu peço em nome de Jesus, abençoa essa nossa semana, que seja mais uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Então aqui Paulo volta para Éfeso, né? Paulo tinha acabado a segunda viagem missionária dele, ali em Atos 18. Paulo volta para Éfeso agora, ele se encontra aí com cerca de 12 discípulos e pergunta para eles sobre o Espírito Santo. Eles não sabiam do Espírito Santo, eles ignoravam a verdade do Espírito Santo, não porque eles queriam ignorar, mas porque eles não conheciam o batismo no Espírito. Então Paulo tem essa rápida conversa com eles, ora ali com eles e eles são batizados no Espírito Santo, começam a profetizar, começam a falar em outras línguas. Alguns teólogos acham complicado a gente tirar alguma aplicação prática desse texto, porque as pessoas se perdem na discussão, mas precisa impor as mãos? Paulo aqui impôs as mãos, mas em outra situação não. As pessoas se perdem em detalhes. Aqui tá certo, né? Tem que estudar os detalhes também, tem que se dedicar aí, principalmente aqueles que são acadêmicos, se dedicarem aos detalhes desse texto. Não é nisso que eu quero me pegar hoje, mas tirar uma aplicação prática aqui desse texto, que é quanto a gente tem considerado no nosso dia a dia a verdade de que nós somos a morada do Espírito Santo, a verdade de que o Espírito Santo está conosco em todo o tempo, que Ele conhece tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, e que Ele mora em nós, que Ele está em nós. Quanto a gente tem dedicado do nosso dia a meditar nessa verdade e a praticar isso no nosso dia a dia.
Porque uma coisa é eu enfrentar uma situação de decisão sem ter o Espírito Santo. A outra coisa é eu enfrentar uma situação de decisão tendo o Espírito Santo habitando em mim. Uma coisa é enfrentar uma dificuldade sem ter o Espírito Santo. A outra coisa é enfrentar uma dificuldade sabendo que o Espírito Santo mora em mim, que eu sou a morada dele, que eu sou a habitação, que eu sou a casa dele e que ele está em mim. Então, às vezes a gente encara o nosso dia ignorando a presença do Espírito Santo em nós. E quando a gente faz isso, qual é a diferença entre a gente e esses discípulos que nem mesmo sabiam do Espírito Santo? Eles nem sabiam, eles ignoravam essa verdade, de novo, não porque eles queriam, mas porque eles não sabiam. Mas às vezes me parece que a gente ignora essa verdade, mesmo sabendo dela. Mesmo sabendo que nós somos a morada do Espírito, a gente acaba ignorando que ele está em nós, está conosco o tempo todo, o dia inteiro. E que nós temos livre acesso a ele, que nós temos livre acesso ao Pai através do Espírito. Olha que coisa maravilhosa, galera. Deus deu o seu Espírito Santo para o seu povo e fez com que o seu povo fosse a morada do Espírito. Você tem o Espírito Santo. Se você já se converteu, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo habitando em você. E o que isso muda no seu dia a dia? Se isso não tem mudado nada, talvez a gente não seja tão diferente do que esses discípulos que Paulo encontrou em Éfeso. Então, o apelo de hoje é bem simples, é esse, que nós consideremos todos os dias que o Espírito Santo habita em nós. E isso muda a maneira como nós pensamos, isso muda a maneira como nós falamos, isso muda a maneira como nós reagimos, isso muda a maneira como nós tomamos as nossas decisões. Isso deveria, pelo menos, mudar toda a nossa vida. E mesmo aqui, enquanto eu converso com vocês, eu faço a minha reflexão do quanto isso está mudando a minha vida, do quanto deveria mudar a minha vida. Enquanto eu falo com vocês, o Espírito Santo vem me lembrando de algumas situações onde eu ignorei a presença dele na minha vida. E eu espero que o Espírito Santo esteja fazendo isso com você nesse momento. Te lembrando de algumas situações onde você ignorou a presença dele na sua vida. Que nós possamos então meditar nessa passagem olhando para nós. Entendendo, claro, o contexto histórico, tudo o que aconteceu, meditando também nessas coisas mais profundas de imposição de mãos e profecia e falar em línguas, mas também meditando nessas coisas mais do dia a dia, que, como essa que eu dei o exemplo, né? Que diferença tem feito o Espírito Santo habitando em você todos os dias? Como que isso muda a sua vida? Como deveria mudar a sua vida? Faz essa reflexão e eu espero que o Espírito Santo, eu oro para que o Espírito Santo já esteja colocando no seu coração alguns momentos do seu dia a dia onde você tem ignorado a presença dele. A mensagem de hoje é essa, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.